Nessa videoaula estaremos realizando uma pequena demo de como nós podemos fazer uso de classes em TypeScript. Para isso, vou pedir para vocês abrirem novamente aqui o Visual Studio Code. Vamos criar aqui uma nova pastinha. Vou botar aqui exemplo 17. E dentro de exemplo 17 nós vamos criar um arquivo chamado classes.ts. Só vou pegar aqui umas informações necessárias. Depois eu vou alterar aqui. Lembrando que a documentação do TypeScript é bastante rica, então eu recomendo para vocês estarem entrando neste link aqui para obter mais informações sobre o uso de classes em TypeScript. Bom, como eu falei com vocês, vai ser um exemplo simples, mas comum no mundo da programação orientada a objetos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma classe do tipo cliente, onde essa classe cliente vai ter as suas propriedades e uma ação. No caso, vai ter um método, né? Bom, vamos declarar aqui uma classe do tipo que vai ser chamada cliente. Vocês podem notar que não foge muito do conceito das demais outras linguagens que fazem uso do conceito da orientação da programação orientada a objetos. Toda classe contém propriedades e nesse caso eu vou criar aqui algumas propriedades, que no caso vão ser código, que vai ser do tipo number, nome, que vai ser do tipo string, endereço, que também vai ser do tipo string, cidade também, que vai ser também do tipo string, estado, string, telefone também do tipo string, e-mail também do tipo string e idade do tipo number. Então aqui está declarado, no caso, as nossas propriedades. Lembrando que as propriedades, por default, elas são do tipo public. Na outra aula eu vou estar explicando a questão do uso do private. Bom, criada aqui as nossas propriedades, eu preciso construir esta classe, né? Eu preciso construir o corpo dessa classe. Então vamos lá. Para isso a gente usa a palavra reservada constructor. Dentro de constructor você pode notar que com o uso do TS-lint, o VS Code ele já nos fala que esse construtor ele precisa ser implementado. Então, nesse caso, a gente vai implementar ele agora. Código do tipo number, perdão. Nome do tipo string. Endereço também do tipo string. Cidade do tipo string. Estado também do tipo string. Telefone também do tipo string. Você vê que enquanto a gente não implementar todas as propriedades necessárias que este construtor tem que receber de parâmetro, ele vai dar erro. Também do tipo string, agora ele vai acabar de dar o erro. Ó. Idade do tipo number. Aí a gente vai declarar aqui. Pronto, parou de dar o errozinho que estava dando ali. Aí como é que a gente faz, né? Lembra que eu falei com vocês na outra aula que basta usar a palavra reservada this para poder a gente estar referenciando uma propriedade ou um determinado campo. Então, nesse caso, a gente vai usar aqui this, um caso código, vai receber código. Tem gente que põe, coloca um nome diferente, eu não recomendo. Tem gente que, por exemplo, um exemplo, né? Nome, aí põe nome 1, nome 2. Eu não acho legal. Acho que por conceito mesmo de code clean, a gente tem que trabalhar com os nomes que tem que ser. This nome é igual a nome. This cidade recebe cidade. This endereço recebe endereço.
Deixa eu ver se this estado recebe estado. This telefone recebe telefone. This e-mail recebe e-mail. E this idade recebe idade. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Bom, construído aqui utilizando aqui o uso do construtor. Agora, toda classe ela tem uma ação. Ou seja, né? Todo objeto tem uma ação. Nesse caso aqui, nós vamos criar aqui, fora do escopo da classe, nós vamos criar o nosso primeiro método. Vamos criar aqui um método. Deixa eu pensar aqui. Apresentar cliente. Bom, nesse apresentar cliente eu vou botar aqui umas mensagens. Vou dizer se... melhor. Vou botar aqui dados cliente. Acho que fica mais lindo, né? Vou botar aqui dados do cliente. Aí a gente vai botar aqui. Agora nós vamos botar aqui algumas informações necessárias. Nome do cliente, vou botar aqui bem separadinho, botar o mais aqui. This ponto, na verdade tinha que ter ali o código primeiro. Console.log, ID do cliente. Vamos lá. Vocês podem ver que não muda nada aqui, né? Código do cliente. Vamos botar aqui um console.log. Aqui estado. Vamos botar aqui endereço primeiro, né? Endereço. Tá. A licença ajuda, mas às vezes atrapalha também. This.endereço. Console.log, vou botar aqui cidade. Vou botar aqui this.cidade. Para ganhar tempo, vamos começar a copiar e colar aqui. Vão ser mais 4 desses aqui. Só vamos alterar aqui os dados aqui. No caso, vai ter aqui o estado. Vou botar tudo no mesmo padrão aqui. Botar estado. Vamos botar aqui o telefone. Depois, idade. E e-mail. Vou botar assim. Perfeito. Idade, telefone, e-mail. Lembrando que não necessariamente a gente precisa estar usando o sinal de mais para usar dessa maneira assim, né? A gente podia também fazer dessa seguinte maneira também. Eu vou até botar o último aqui como exemplo. Pode também ser feito dessa maneira aqui. Assim. Vou botar aqui. Dessa maneira. Aí usando um cifrão. Caso aqui. E botando assim. This.email. Também não está errado usar dessa maneira também não, tá? Vou deixar comentado que eu acho mais... Eu acho a usabilidade dessa maneira assim muito mais clean no caso, né? Mas não está errado usar dessa maneira aqui. Bom,
Declarada aqui a nossa classe, as propriedades, criei um construtor, criei um método que é chamado dados do cliente. Né? Eu passei aqui no caso a resposta, né? No caso as mensagens já com respeito ao que vai ser inserido do cliente. E agora, como é que eu faço? Da mesma forma como em C#, né, nas outras linguagens orientadas a objeto, você precisa instanciar essa classe, né, para poder jogar as informações, né, para ela. Então, da mesma forma também aqui com o TypeScript. Muito simples. Nós vamos declarar uma variável pública. Vamos chamar essa variável de cliente, que vai ser igual a new cliente. Olha que legal aí. E o TSLint do VS Code, ele já não diz, olha, Glaucio, você acabou de instanciar aqui uma variável do cliente que ela recebe uma classe cliente. Só que dentro dessa classe cliente, ela tem ali 8 parâmetros. Então você tem que passar cada uma delas. Então o código, ele já vai dizendo ali, ó, o código é do tipo nome. Vou passar ali o 1. Depois eu vou passar o meu nome. Vou passar meu nome aqui, Glaucio Lemos. E enquanto não passar todos, ele vai mostrar esse errinho aqui, ó. Olha, o esperado são 8 argumentos, mas você só passou 2. Vamos lá, vamos passar aqui agora o endereço. Rua Teste 181. Vou botar aqui. Eu não moro aqui não, tá? Mas eu vou botar como exemplo. Nossa Senhora de Copacabana. Vou botar aqui um número qualquer aqui. 99999. Aí vamos ver qual é o próximo. Próximo agora cidade. Vou botar aqui Rio de Janeiro. Né? Depois o estado, RJ. Telefone, né? Vou botar assim. Vou botar aqui 99999. Acho que eu botei muito 9. Não tá certo. 9999. Não sei se existe. Se alguém tem esse telefone, espero que não tenha. O e-mail, vou botar o e-mail teste@gmail.com. E a minha idade, que eu tenho 31 anos. Por enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu tenho por enquanto 31 anos. Entre 30 e 31 anos. Desculpa. Então, o que acontece? Parou de dar o erro e foram passados os parâmetros aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Vou chamar a variável cliente, que eu declarei ali, ponto, o quê? O método. E pronto. Tá feito a nossa classe. Então, resumindo aqui, antes da gente executar, declarei aqui uma classe cliente, onde essa classe cliente ela tem propriedades. Por default, no TypeScript, as propriedades são públicas, mas elas podem ser privadas e estáticas. Como eu falei com vocês, eu vou estar explicando isso na próxima aula. Bom, depois que você declara as propriedades, você tem que criar um construtor dela. Aí você passa os parâmetros dessas propriedades e os seus respectivos tipos. Os tipos aqui lembrando, as propriedades nem sempre pode ser number string, pode ser um array, que é muito comum você ver códigos de empresas. Quando você encontra um código em TypeScript, você vê, por exemplo, propriedades do tipo array. Né? Então, não se assuste se você vê esse tipo de caso. Bom, instanciei aqui, fiz referência, aliás, perdão, dos parâmetros, né? De acordo com as suas propriedades. Criei um método, podia ser até mais do que um. Por exemplo, no mundo real, por exemplo, eu teria aqui um insert cliente, um update cliente, um delete, um CRUD mesmo, né? Dentro do TypeScript, usando os conceitos de programação orientada a objetos, tá? Usando, claro, o push, o find e tudo mais. Depois, para retornar as informações, eu declarei uma variável chamada cliente, que ela recebe, ela foi instanciada do tipo cliente, e
dentro da chamada da classe, né? O cliente, ele contém um código, um nome, um endereço, cidade, enfim, eu fui colocando ali. Opa. E para fazer a chamada, faço uso da variável declarada ali em cima com o método criado. Por exemplo, se fosse no mundo real, usaria, por exemplo, produto.insert product, por exemplo, né? Como já trabalhei numa empresa onde eles trabalhavam com TypeScript junto com jQuery e dentro de um arquivo de um produto, de um determinado produto, de um determinado CRUD de uma página, tinha ali praticamente o CRUD da página voltada para o lado do front-end, né? No caso tinha o insert, tinha por exemplo, o delete, o create e assim vai. Bom, vamos transpilar esse código. Para transpilar, né, para passar para JavaScript, a gente tem que executar o comando Ctrl+Shift+B no Windows. Então vamos lá, Ctrl+Shift+B, como vocês podem ver, está transpilando aqui. Transpilou, vamos ver o que ele... Vocês podem ver, antes de mostrar em JavaScript, o código está bem organizado, né? O JavaScript ele suja bastante, ele não deixa o código de uma maneira tão organizada como o TypeScript deixa. Então, como vocês podem ver aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui em JS. Bora opa. Deixa eu diminuir aqui. Vocês podem ver, ele não tipou os dados. Como eu falei, agora com o uso do ECMAScript 6, as coisas meio que ficaram bem mais próximas do TypeScript. Mas acaba sendo um pouco diferente, você acaba criando um var ali, dá um return. É verdade, você tem que dar um return do cliente. Outra coisa também diferente aqui você até o ECMAScript 5 você tem que declarar um var cliente chamado uma função e uma função chamada cliente. Você não pode usar a palavra reservada class, mas se não me engano no ECMAScript 6, se não estiver falando besteira, você já pode usar a palavra reservada class. Aí você faz a chamadinha, mas você não sabe identificar se aqui é um construtor, se não é. Aí aqui eu identifiquei com o método, porque eu escrevi que era um método, mas olha como é que fica, né? Você tem que chamar um prototype e chamar um método, enfim, acaba se tornando um pouco diferente do costumeiro do que você já faz nas linguagens orientadas a objetos, ok? Bom, vamos agora voltar aqui para o nosso arquivo em TypeScript. Vamos executar aqui um terminal. Lembrando que basta vir aqui em View, Integrated Terminal. Vamos até o nosso exemplo 17. Vamos ver os arquivos, só confirmando. Classes. Lembrando Node, sem extensão e olha aí. As informações do cliente, o ID do cliente, o nome do cliente, o endereço, os dados da cidade, estado, telefone, idade, e-mail, tudo certinho. Vocês podem ver que passou as informações. Se fosse, por exemplo, se não fosse em console, né? Por exemplo, num projeto que eu estava, eles estavam trabalhando com TypeScript com jQuery e eles passavam via Ajax, por exemplo. Era um projeto .NET e se fazia aquela transição ali do jQuery junto com Ajax e junto com TypeScript. Ficou bem legal, mas fica um pouco confuso se você não souber usar bem o TypeScript de maneira correta, acaba você usando só os principais conceitos, mas não todo ele. Então acaba ficando aquela confusão TypeScript, JavaScript com jQuery, com Ajax. O código fica bem mais sujo. Mas recomendo a vocês, por isso que eu tenho feito esse curso. Muita gente tem um certo preconceito do TypeScript, porque o JavaScript, você tem, como eu mostrei para vocês têm como trabalhar com o conceito de classes, mas a questão visual para o desenvolvedor acaba não sendo tão amigável,
Acho que essa é a melhor definição, a melhor palavra para definir. E a organização do código acho que é tudo. Por exemplo, se você cria um código dessa maneira hoje, se passar daqui a 5, 6 anos, se um júnior ou um estagiário que já tenha, claro, um forte conceito de programação orientada a objetos e pegar isso aqui, ele vai entender o que é cada coisa, que isso aqui é uma classe, que isso aqui é um construtor, que isso aqui é um método, que isso aqui é a chamada de um método. Então, isso ajuda bastante na manutenção do código. Bom, como falei com vocês, essa parte de classes eu vou estar dividindo em mais 4 aulas, mais ou menos, porque eu vou estar demonstrando aqui um uso de como você pode fazer uso de funções junto com classes. O uso de getSet em classes também. O uso do private, é bem simples o uso do private. E o uso de propriedades estáticas também, que é um conceito também muito comum na programação orientada a objetos. Mas vão ser aulas bem pequenininhas, que no máximo vão durar em torno de 7, 8 minutos, no máximo mais tardar 10 minutos. E é isso. Bom, qualquer dúvida, sugestão com respeito a essas aulas, vocês podem estar entrando em contato comigo. E eu vejo vocês na próxima aula. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.